A gente hoje agora vai ser a rotina da tarde, né? E depois a gente vai ser amanhã, né? Eu vou lançar a rotina da noite, tá, gente? Mas então vamos começar a rotina da tarde, né? E, gente, se vocês escutarem miados ou algum barulho assim, ignorem, tá? Não sei o que tá acontecendo lá fora. Uma pessoa tá aqui e não sei, eu acho que tá construindo alguma coisa aqui. Se vocês escutarem algum barulho, desculpem, também escutar miado é meu gato, que ele tá aqui no meu quarto e sei lá o que ele tá fazendo. E eu tô ficando com medo que ele tá mexendo na minha cortina, então eu tô ficando com medo. Mas então vamos começar o vídeo, né? Então eu já comecei a rotina da tarde colocando as crianças, né? Pra descansar, né, gente? Meu gato tá doido. Então aí eu coloquei a Daisy e a Júlia pra descansar, porque tipo, elas... Gente, calma aí, eu vou dar um jeito aqui no meu gato. Pronto, gente. Tá, eu também deixei a Júlia lá, dormindo. E também, gente, eu tinha que trabalhar, né? Porque eu tenho um veterinário e pra trabalhar, né? Que antes, onde que eu morava, lá na França. Aí eu trabalhava de quê? Trabalhava de estilista. Mas agora, como que eu vim aqui, eu vou trabalhar de veterinário, uma coisa nova, né? Depois, né, eu falei pras crianças que eu vou trabalhar. E elas falaram, tá bom, né? E aí eu fui lá já tomar um banhozinho, né? Porque eu tava bem suja. E depois eu também falei, né? Quando eu tava conversando com as crianças, eu falei pra elas também. E aí eu também tava colocando um sabonete, um shampoozinho, né? Dos bebês, que eu gosto bastante. Que ele dá bastante espuma e também tem um cheirinho ótimo, super suave. Então eu gosto bastante desse shampoo. Então eu coloquei ele. Depois coloquei meu óculos lá. E já coloquei minha máscara facial. E também eu sempre coloco uma toalhinha na cabeça, né? Pra não grudar, porque ele é bem grudento, essa máscara. Depois eu peguei a esponjinha e já comecei a me esfregar as bolhas que estavam aqui na água. Depois, né, eu já acabei essa parte. E eu já peguei o paninho, né, pra eu limpar o meu rosto. Quando eu limpei, né, eu já fui escovar o dente, né, porque eu já tinha, tinha comido, né, tipo, comidinha da manhãzinha, sabe, café da manhã. Então eu também tinha que fazer o almoço, né, mas enquanto as crianças dormiam, eu ia fazer o almoço. Eu tava tentando colocar meu óculos, consegui. Aí eu coloquei o roupão de novo lá e eu fui colocar outra roupa, né? Porque eu não queria colocar a mesma roupa. Eu pensei em colocar essa daqui, né? Porque eu não tenho uma roupa de veterinária, mas quando eu chegar lá eu vou trocar. E eu acho que eu não vou colocar um óculos na cabecinha, eu acho que eu vou colocar florzinha na minha cabeça. Então, né, eu já tô preparada. E depois, né, eu falei pras crianças que eu vou lá fazer o almoço e pra elas já descerem, né? Porque já vai ser mais rápido. Aí as crianças já veio junto, né? E o Max tá lá embaixo, né? O meu marido, que é o Gabriel, né? Tá lá trabalhando. Pronto, aí nós já chegamos aqui embaixo. Eu já cheguei aqui embaixo com as crianças e já fui lá colocar elas lá, né? E, gente, algum vídeo aí eu vou colocar as cadeiras, tá? Porque ainda eu não coloquei, né? Porque ainda é o mesmo dia, né? Tipo, também à noite eu também não vou colocar, porque ainda vai ser o mesmo dia. Depois eu falei para as crianças se sentarem. E, gente, daqui a pouco eu vou acordar as outras crianças. E depois, né, eu fui lá ver lá nas plantinhas, né? Tava tudo certinho, você tava regada. Aí, gente, ela tava muito seca. Mas eu vi aqui que aqui atrás das plantas tem um regador. Aí eu já fui lá, né, molhando as plantinhas, porque, né, senão elas iam morrer. Já deixei lá, né, porque eu vou colocar no mesmo lugar, né. Depois eu tava chamando já a Lulu pra vir almoçar, que eu já tava preparando lá, né. Falei pra ela se sentar. Depois, né, eu fui chamar, né, o Gabriel pra já comer, né, e o Max veio junto. Aí nós três, né, vamos lá, e eu falei pra ele sentar.
no mesmo lugar que ele sentou, né? Ele perguntou onde que estavam as crianças. Eu falei que elas estavam lá em cima, né? Dormindo, porque, gente, elas sempre dormem lá, né? Tipo, quando a gente tá fazendo almoço, porque senão elas choram muito, gente, muito. Então, né, eu falei pro Gabriel ficar mais um pouquinho no cantinho só pra eu pegar as carnes. Que eu só ia fazer o quê? Eu ia fazer frango. Mas aí, o que aconteceu? Eu comi sem querer. Então, eu fiz o quê? Eu peguei uma carne e eu fui fazer. E como nossa família, né, gosta muito de sanduíche, eu já fiz sanduíche, né, pro almoço. Porque, gente, não tem nada pra gente comer. E a gente é muito novo, então eu fiz um sanduichinho, né, que a gente fazia lá na França. Aí eu fiz pão com salsicha pras crianças. E essa era a última coisa que tinha. A última salsicha, mas o pão ainda tinha. Mas aí eu escolhi outro pão, né, mas mesmo assim, ó, eu dei esse pão pra essa daí. Pra Nina. A Nina de boca aberta e a Mila de boca fechada. Mas aí, né, eu fiquei, tipo, desesperada, porque não tinha comida pra todo mundo. Ai, meu Deus, mas, tipo, eu não sabia o que fazer. Aí eu falei assim pro Gabriel, né, ir lá pro mercado comprar coisas, tá bom? Porque eu tive uma ideia genial. E ele, tipo, ele ficou assim... Ai, não, porque eu tenho que ir. Mas aí eu fiquei insistindo com aquela carinha de dó. E aí ele também ficou com dó e foi lá. Não, aí ele foi lá comprar. E eu fiquei muito feliz. Aí, né, ele falou pra eu segurar o frango. O frango não, o pão, mas aí o que aconteceu? Eu comi de novo. Porque, gente, tá morrendo de fome porque eu não comi de manhã. E ele ficou bem bravo comigo. Mas aí eu falei assim, quando você ir lá no mercado eu faço pra você, bem especial. Aí ele falou, tá bom, né? Ele foi lá comprar as coisas. Depois, na campainha tocou tim-dum. Eu já fui lá atender, né, certo? Porque eu não poderia faltar de atender. Então eu tava aqui abrindo a porta. E eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada porque tinha muita coisa. Eu falei assim, Gabriel, por que você comprou tanta coisa? Ele falou assim, ué, porque tinha muita pouca coisa aqui. Aí eu falei assim, me ajuda. Aí eu já fui lá, né? As coisas não tava conseguindo nem pegar a sacola de tanta coisa que tinha. Eu já peguei, né? E eu já fui levar, né? E, gente, duvido que ia caber na geladeira. Então, eu nem coloquei na geladeira, né? Porque... né? Aí ele falou pra fazer macarrão com tomate. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu falei pra ele deixar aqui no chão mesmo. Ele falou que aí tá ótimo. Que eu falei que aí tá ótimo, né? Que aí eu faço pegando no chão. E aí, né, ele já se sentou. E as crianças também ficam surpreendidas, mas as crianças só ficaram comendo e observando. Então, né, eu tinha que fazer pra Nina, pra Mila. Então eu fui fazer macarrãozinho pra ela, e aí eu fui pegar o quê? Isso daqui, né? Meu Deus do céu. E eu tava muito assustada porque já tava quase chegando a hora do meu trabalho. E eu, tipo, tava muito estressada porque eu não tava querendo entrar. O negócio do... Gente, se vocês me perguntarem se a cozinha ficou uma bagunça, ficou uma bagunça. Ficou muita bagunça, muita mesmo. Já tinha assado o macarrão. E eu falei pra Mila comer na mão mesmo, porque não tinha como. E eu falei pro Gabriel já comer, pra ele fazer para as bebês. Eu falei pra ele acordar as bebês e já dar comida, porque eu tava muito atrasada. E o Gabriel tava até assustado, porque eu tava falando muito rápido. Depois eu saí correndo, eu fiquei muito feliz porque a porta já tava aberta e eu já saí correndo. E, gente, ignora o barulho de fundo, porque é a casa que tá tendo construção.
Então, não ligue o barulho de fundo. Mas mesmo que eu vou colocar a musiquinha, eu também não coloco, né? Mas mesmo que eu coloque a musiquinha, vai ficar um barulhinho, eu acho. Mas vamos lá, continuar. Aí depois eu cheguei no trabalho. Aqui uns gatinhos internados, que eu fiquei com muita dosinha deles. Mas eu tinha que continuar, que eu tava muito atrasada. E tinha um monte de clientes. E aí eu já tava meio preocupada. Porque eu tava com medo, né? Se eu chegasse muito atrasada. Ai. Então eu já tava um pouquinho mais preocupada. Mas aí quando eu cheguei, eu tomei um susto daqueles. Ele brigou tanto comigo, ele xingou muito comigo, muito mesmo. Ele falou muito mal de mim. Ele falou que eu tava muito atrasada, que era a minha primeira vez e que eu não podia chegar atrasada. E já tinha um animal aqui, mas ele tinha que esperar. E agora tem um monte de clientes e ele falou tanta coisa mal que eu chorei muito. E ele falou pra eu já colocar meu uniforme e eu fiquei muito triste. Depois eu já fui lá, né, pro meu teste, né? Que eu já tinha feito o meu teste e eu passei no meu teste. Mas agora eu vou cuidar, né? Porque eu sou muito boa com animais. E esse bichinho aí, né? Ele tava com piolhos. Então eu tava aqui, né? Tirando os piolinhos. Mas aí, né? Tava bem difícil tirar. Então eu coloquei álcool em gel, né? Pra não infectar se eu tiver alguma bactéria. Eu também tive alguma bactéria, né? Então eu já coloquei, né? Um álcool em gel super potente. Que é 100 de potência. Tira todos os germes. Então, né? Aí depois eu fui lá, né? E peguei ele. E o bichinho tava chorando muito. Então eu fui lá e já dei um banhozinho nele. Aí eu peguei o bichinho e já peguei lá, né? O paninho pra secar ele. E você deve estar perguntando, mas ele também que tem que trabalhar, mas ele é o recepcionista. E ele não é profissional. Então se ele cuidasse de algum pet, ele seria demitido. Então eu não podia. Aí eu já fui lá entregar pro menininho, que era o pai desse policial. Aí o policial foi correndo e foi falar pra mim. E ele também brigou bastante comigo, mas eu pedi desculpa, né? Mas ele também me desculpou. Mas então, né, eu peguei o pet e já fui lá cuidar do pet. Mas aí eu já tava bem tranquila, né? Porque eles já estavam confiando em mim. Mas aí eu fui lavar minha mão, né? Porque o bichinho dele o problema dele era muito grave, que ele tava com uma doença no pulmão, e isso é muito grave. Então eu já coloquei ele aqui no chão, né? E eu já sequei minhas mãos, né? Porque eu tava bem nervosa. Aí, né? Eu fui ver as orelhinhas dele, estava tudo certo. Aí eu fui ver a outra. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Que a orelhinha tá ótima. Mas aí eu fui ver a boquinha, nariz, e também tava tudo ótimo. Mas aí eu tive que dar uma vacina nele. E ele tava assim, já olhando com os olhos muito abertos, arregalados. Mas aí eu dei uma espetadinha e ele chorou muito. Ele latiu muito. Ele chorou muito. E eu fiquei com muita dosinha dele. Mas aí, né, eu coloquei um curativinho assim nele, né? Ele ficou com 1 minutinho, né, com aquele curativo, né? Então já tava melhorando, ele já tava parando de chorar, né? Então já tava ficando mais calma. Aí eu falei pro dono dele que tava tudo certinho, né? Ele tipo, não precisava ficar na internação. Ele ficou muito feliz que ele não precisava ficar na internação. Mas aí, né, ele falou que ele ia ficar lá no banquinho conversando com o filho. Aí depois era a vez de uma mocinha lá, né, que ela tava falando que o cachorro dela, né, não tá enxergando direito, que tá com muita remela. E ela nem tinha percebido, e aí, né, os pais dela brigaram muito com ela. Aí depois, né, eu fui lá cuidar do petzinho. E ainda tinha muitos clientes ainda. E eu tava examinando, né? Examinando os olhos. E sério, tinha muita remela. Então eu já fui pegar aquele colírio, né? E pinguei nos olhos. E já tirou todas as remelas, né? Aí, né, ele já tava tudo bem. Ela ficou muito feliz que ele tava bem.
Depois, né, eu indiquei esse remedinho pra ela. Aí eu dei um de graça pra ela, né? Porque ela não precisar comprar, né? Mas aí já ia acabar porque era bem pouquinho. Aí, né, ela já foi embora. E o policial aproveitou e também foi embora com o filho. Mas aí, o policial falou pro filho pegar o sanduichinho dele e ele já comeu. Aí os dois já foram embora. Mesmo assim, faltavam mais ainda. Aí o moço, né, falou que a cadelinha dele tava com uma doença no coração e também no estômago. E eu fiquei muito assustada porque isso é mais grave do que o outro lá. Então eu fiquei muito assustada até o moço lá, né, que ficou comigo, que eu não sei o nome dele, né, mas aí, né, eu coloquei até capacete porque isso é muito grave. Eu não sabia o que fazer porque, meu Deus do céu, eu fiquei bem nervosa e eu tive que fazer uma operação. Tive que operar ele. Eu já tinha operado, né? Eu vi o pulmão dele, como que tava. E tava cheio de meleca. O pulmão e o organismo só tinha meleca, não tinha, e ela não comia nada. Então, eu acho que ela tem bastante meleca. Então, eu vou ter que encomendar um pote de um remédio, né? Uma sacola de remédio. E ela vai ter que ficar internada. Então, eu vou pegar esse remedinho aqui, que é muito ruim. Que é uma raçãozinha, né? Que é de peixe, que é de salmão, mas é muito ruim. E ela ficou enjoada, assim. Mas aí eu falei pra ela beber um pouquinho de água, né? Nova, né? Porque não vai colocar água velha. Mas aí, né? Eu fui avisar pro dono que ela ia ficar internada. E ele ficou muito triste. Ele chorou muito. E aí eu coloquei ele lá na internação, né? É onde que a gente interna os bichinhos. E ele ficou muito triste. Ele saiu até devagar de tão triste que ele tava. Depois eu já chamei a outra cliente. E ela falou, né, que ela tava assustada até, né, que ela tinha um piolho. Mas eu fiquei bem, né? Só era um piolinho, né? Só tinha 2 piolinhos. Eu fiquei bem tranquila, né? Bem relax, porque é muito fácil. A moça ficou tranquila também e já foi embora. Aquela moça era bem resmungona. E o outro também, e também tinha piolho. Mas eu não entendi que não tinha piolho nenhum. Aquela moça tava doida. Também eu tava dando umas olhadinhas. Depois eu fingi que eu tirei uns 3 piolhos, né? Porque senão a moça ia brigar comigo falando que ela tava mentindo. Então, né, tive que dar uma mentidinha. Enfim, pessoal, só é na história. Quando foi embora, aí o moço ficou surpreendido, né, que eu acabei tudinho. E ele falou, né, que sou muito boa. Eu fiquei muito mesmo feliz. Ele ficou super surpreendido comigo, né, que eu era uma boa veterinária. E aí, né, ele já me deu o dinheirinho, né, extra, né. E aí, já coloquei minha roupa e já fui pra casa, certo? Mas aí, ele falou pra eu levar essa roupinha, né, pra casa. Aí eu falei, tá bom. E já fui pra casa muito feliz, né. Depois fiquei bem triste por causa dessa cachorrinha. Mas aí eu já fui embora. Então eu já cheguei em casa e já tinha anoitecido. Então vocês, como já anoiteceu, né? Isso vai ser a rotina da noite. Então eu espero que você desse vídeo. Tchau, beijos. Gente, dependa, que eu acho que eu vou gravar nesse dia. Mas então não sei, né? Pode ser que eu grave hoje, amanhã. Mas então esse vídeo era beijos. Espero que você esse vídeo.